Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo do nosso capítulo 6, que nós iniciamos sobre a formação cultural. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre os diferentes modos de vida. Acompanhe com atenção. As pessoas têm origens, costumes e vivências diferentes. Esses aspectos são importantes para reconhecermos a identidade de um grupo social ou de um povo. Pessoas muito diferentes podem viver em uma mesma cidade e conservar os seus costumes antigos, mas também podem adquirir costumes novos. Essas pessoas, embora diferentes entre si, devem procurar ter uma boa convivência. Moradores do campo trabalham em sua maioria no setor primário, ou seja, na agricultura, na pecuária e no extrativismo dos produtos da natureza. Os moradores das cidades geralmente trabalham no setor secundário ou no terciário, ou seja, na indústria, no comércio e na prestação de serviço. As pessoas do campo e da cidade possuem hábitos, costumes e tradições diferentes. Antigamente, essa diferença era maior. Hoje, com os modernos meios de comunicação e transporte, o contato entre campo e cidade aumentou, diminuindo as diferenças entre os modos de vida dessas pessoas. Aqui nós temos duas fotos. A primeira é uma quadrilha de festa junina em Praça do Centro da cidade de Bueno Brandão, no estado de Minas Gerais. As festas juninas vieram de Portugal. A segunda, casa em área rural com antena parabólica na cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina. Em seguida, após essa leitura, vocês irão responder as questões abaixo com atenção. Releiam se for necessário. E aqui, vamos ver aqui um pouquinho. Muitos indígenas moram nas cidades, utilizam telefones, celulares e se vestem como qualquer outro morador do lugar. Leiam um texto de Daniel Munducuru sobre como é ser indígena na cidade de São Paulo. Prestem bem atenção no texto que ele escreveu. Certa feita, tomei o metrô rumo à Praça da Sé. Era meus primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô e ônibus. Tinha um gosto especial em mostrar-me para sentir a reação das pessoas quando me viam passar. Nessa ocasião a que me refiro, ouvi o seguinte diálogo entre duas mulheres que me olharam de cima a baixo quando entrei no metrô. Prestem atenção, crianças. Você viu aquele moço? Parece que é índio, disse a senhora A. É, parece. Mas eu não tenho tanta certeza assim. Não viu que ele usa calça jeans? Não é possível que ele seja índio usando roupa de branco. Acho que ele não é índio de verdade, disse a senhora B. É, pode ser. Mas você viu o cabelo dele? É lisinho, lisinho. Só índio tem cabelo assim, desse jeito. Acho que ele é índio, sim. Defendeu-me a senhora A. Sei não. Você viu que ele usa relógio? Índio vê a hora olhando para o tempo. O relógio do índio é o sol, a lua, as estrelas. Não é possível que ele seja índio, argumentou a senhora B. Mas ele tem o olho puxado, disse a senhora A. E também usa sapatos e camisa, ironizou a senhora B. Como o índio poderia estar andando de metrô? Índio de verdade mora na floresta, carrega arco e flechas, caça e pesca e planta mandioca. Acho que não é índio coisa nenhuma. Por via das dúvidas, o que você acha de falarmos com ele? E se ele não gostar? Paciência. Ao menos nós teremos informações mais preciosas. Você não acha? Acho, mas confesso que não tenho muita coragem de iniciar um diálogo com ele. Você pergunta, disse a senhora B, que a esta altura já se mostrava um tanto constrangida. Eu pergunto. Eu estava ouvindo a conversa de costa para as duas e de vez em quando ria com vontade. De repente senti um leve toque de dedos em meu ombro. Virei-me. Infelizmente, elas demoraram a chamar-me. Meu ponto de desembarque já estava chegando. Olhei para elas, sorri e disse sim. Então, criança,
porque as senhoras ficaram em dúvida se Daniel era indígena ou não. Respondam para a tia lá no chat, tá bom? Que a tia vai ficar aguardando. Vamos para a próxima página. Mesmo vivendo em cidades, muitos indígenas do Amazonas tentam manter alguns costumes e hábitos que mostram a identidade de seu povo. Um desses hábitos é a forma de se alimentar, tendo como base o consumo de peixe e farinha de mandioca. Aqui nós temos a foto, não é? A pupuca, ou peixe assado na folha de bananeira, também é um prato típico conservado pelos indígenas em Manaus. Muitos proprietários de restaurantes de Manaus, capital do estado do Amazonas, procuram se informar com os indígenas, pessoas mais velhas, sobre os pratos tradicionais para atrair turistas com a culinária tradicional da região. Agora que nós lemos, vocês irão dar continuidade respondendo as questões abaixo. Você já comeu tapioca? Feito de uma fina farinha de mandioca. A tapioca é uma comida típica nordestina de origem indígena que hoje é popular em quase todo o Brasil. Esse prato pode ser com recheio doce ou salgado. Com a supervisão de um adulto, experimente uma receita de tapioca. Você também pode inventar recheios e compartilhar. Aqui nós temos uma bela receita de tapioca. A tapioca ela é de origem indígena, criançada. Próxima página. Além das comunidades urbanas e rurais, há outras comunidades que têm cultura própria e modo de vida bastante diferente da grande maioria dos brasileiros. Elas preservam muitos rituais, crenças, tradições e conhecimentos sobre a saúde, agricultura e meio ambiente. Elas são chamadas de populações tradicionais e vivem em um território do qual retiram os recursos naturais para a sua sobrevivência, mas sem destruir o meio ambiente. Atualmente, essas comunidades correm o risco de desaparecer. Elas sabem que devem preservar a cultura e seu modo de viver e lutam para ter o controle do território que ocupam e exploram. E aqui nós temos alguns tipos de exploração: a exploração do látex, da seringueira, coleta de transporte de erva. Nós temos o que é a jangada em Itaúri, estado do Ceará. Os jangadeiros vivem no litoral, que eles também são comunidade. Nós temos a comitiva de boiadeiros, né, que também é uma comunidade. Então, crianças, agora que nós aprendemos sobre a formação cultural, vimos que as pessoas possuem o quê? Diferentes costumes. Elas podem morar em outras cidades e levar as suas tradições, seus costumes, mas podem também aprender um pouco dos costumes de lá e as tradições, não é isso? Então, as pessoas podem ser diferentes, mas elas podem viver em uma mesma comunidade, não é isso? E adquirir os costumes desses. As pessoas, embora diferentes entre si, devem procurar ter uma boa convivência. Aqui nós encerramos o capítulo 6. Vocês irão realizar as atividades propostas, ler novamente com atenção as páginas e responder.